Hello! Hoje nós vamos estudar vários tipos de texto, né? Vários gêneros, como biografia, avisos e artigo de internet, ok? Olha lá. A estrutura usada na escrita. Informações que podem ser encontradas neste modelo de texto e a ordem em que elas aparecem, nome em cima, em fonte maior, data de nascimento e morte, local de nascimento, acontecimentos relevantes em vida, entre outros, né? Nós vamos ver na biografia. Veja o modelo, né? E a estrutura de uma biografia. A primeira informação é o nome completo da pessoa. Data é justamente aí onde a gente vai botar todas as informações da personagem, né? Da pessoa. Então nós vamos botar data que nasceu e morreu, né? E também onde trabalhou, quem era a pessoa, o que fez antes de importante, qual evento, né, da vida da pessoa, o que ela fez de importante. Então, veja algumas características. O nome da pessoa, né, aparece em primeiro lugar. Essa é a forma em que a gente distingue, né, o gênero. Biografia de outros. Vem logo o nome da pessoa em primeiro lugar, com letra maiúscula. A foto que segue ao lado, como eu já falei, aparece logo após um pequeno resumo do que a pessoa foi e sua função. O texto começa com a data de nascimento e etc. Aquilo que tudo, né, nós vimos. Veja aí. Outra característica. Os verbos da biografia geralmente aparecem no passado, certo? Aquele passado que termina com ed, que vocês já viram, ou nos verbos regulares, ou outra forma que não nos verbos irregulares, aquela outra forma que não mantém o mesmo radical, que o radical é diferente. Então, vejamos aí para mostrar coisas concluídas no passado. Quantos anos ele viveu, né? How old is he? How long did he live? Qual sua nacionalidade, né? Where is he from? Qual foi o momento mais marcante da sua vida? Aí, what are the most important? Então, a gente vai mostrar momentos importantes da vida da pessoa que ele se destacou, ok? A profissão, né? What's your profession? Veja aí que eu encontrei, né, uma pequena biografia de uma personalidade muito importante na história, na nossa história, né, na história do mundo, na história do apartheid. Alguém já ouviu falar, né, no apartheid? Então, esse foi um dos membros, né, que defendeu com unhas e dentes o quê? O que ele defendeu? Ele defendeu a liberdade de expressão, né? Então, veja aí, Martin Luther King é o nome do nosso personagem que foi biografado, né? Então, nós temos aí destacado os verbos que estão no passado, né? O was significa foi, quem foi, né? Nós temos também aí outro verbo, holiday, né? Holiday, que ele defendeu, o que ele defendia, né? Naquela época. Aí tem as ideias dele, de que ele mais defendeu. Nós temos aí também a frase de destaque dele, né? Nós temos também
os projetos dele, onde ele viveu, onde ele estudou, o ano, né? Nós temos o ano que ele se destacou, que ele nasceu e que ele morreu. Nós temos todos os dados em uma biografia. Então, a biografia em inglês e em português tem as mesmas características, né? Nome da pessoa, idade, o ano que ele nasceu, ó, tem aí 1929, né? Isso, o dia, mês e o ano, dia 15 de janeiro de 1929. E nós temos aí que ele teve um momento que ele fez, que ele conheceu, né? Ele conheceu Gandhi, ele foi um dos seguidores de Gandhi. Alguém já ouviu falar em Gandhi? Ele foi um homem, um socialista, né? Um ativista, um defensor dos direitos humanos. Então, Martin Luther King foi um discípulo de Gandhi, ok? E nós temos aí um pequeno vocabulário em que você vai destacar, ver os verbos destacados, vai escrever no caderno essa atividade, essa vai ser a nossa atividade, a uma biografia. Então você vai traduzir a biografia e vai responder o estudo do texto com as informações que tem aí no texto. Não dá para mim ler todo o texto por conta da letra, né? A letra ficou pequena, mas eu sei que vocês vão conseguir, né? Com a ajuda do vocabulário aí embaixo, ok? Olha aí as perguntas. A primeira pergunta. Quem, cadê? Quando e onde Martin Luther King nasceu, né? Quando e onde. Então, essa informação nós temos no primeiro e segundo parágrafo. Quando ele nasceu. Qual sua ocupação? Qual era a ocupação dele, né? Ele teve uma época que ele foi pastor, né? Então, nesse texto você vai encontrar a frase e você vai encontrar o ano e a profissão, o ano que ele nasceu, a profissão que ele exerceu, ok? Na terceira pergunta, nós temos aí, eu coloquei em português para ficar melhor. Aí tem, em que Martin Luther King acreditava? Ele acreditava em que, gente? Ele acreditava na liberdade, né, de expressão. Ele acreditava num mundo melhor, sem violência, certo? Então, é isso que nós vamos destacar aí no terceiro. O 4. Qual o nome do seu famoso discurso, né? Qual era o famoso discurso dele? Liberdade e igualdade. Esse era o lema que ele defendia, né? Na pergunta 5. O que aconteceu em 4 de abril de 1968? Então, vocês vão lá no texto e vão descobrir o que aconteceu, ok? No 6º, nós temos uma frase, né? Nós temos uma frase verdadeira e as outras são falsas. Sobre o gênero do texto. Qual o objetivo desse texto? Então, nós temos letra A. Descrever característica de uma cidade. Ou letra B. Enumeração de aspectos de um processo. Nós temos aí fatos da vida de uma personagem, de uma pessoa. É uma experiência, é uma reportagem, uma experiência? Não, né? É uma venda de um produto, letra E, é a venda de um produto.
Não, então, um dos objetivos seria a letra C, certo? Mostrar fatos e a vida de personalidades, de pessoas. Olha aí um esquema para se montar uma biografia. Então, nós temos aí os dados, né? Vocês vão pesquisarem do gosto de vocês, né? Da preferência de vocês, uma personalidade. E em cada quadro desse, vocês vão começar a montar o texto de vocês, ok? Nome completo, esse do meio aí, essa figura do meio aí, temos 5 perguntas. Então, nessas 5 perguntas, você vai colocar informações sobre a pessoa em que você vai pesquisar. Nos demais, você vai colocar o que a pessoa fez, né? Quais são os destaques nele, qual foi a parte na história, né? Que ficou marcante. Então, esse é um esquema para você montar uma biografia. Todos nós somos capazes se nós tentarmos. Então, tente, descubra, né? Aí uma personalidade que lhe chame a atenção e monte sua biografia. Olha que essa atividade vale nota, ok? Vamos ver o próximo. Então, o post de hoje é metade imagem. Vamos ver já outro gênero textual, né? Nós já vimos a biografia, agora nós vamos ver outro. O post de hoje é metade imagem, metade gramática. Veremos alguns signos ou placas ou aviso, né? O Irman, muito comum em nosso dia a dia, que usam o imperativo dos verbos em inglês. Recordando, o imperativo nada mais é do que a forma infinitiva do verbo sem a preposição to, ou seja, para dar uma ordem negativa, você precisa acrescentar o verbo auxiliar do. O not, né? E fica don't. No caso, transmite a proibição. Quando eu coloco no na frente, é uma proibição. Então, vamos ver aqui alguns avisos, ok? Olha lá. One don't feed the animals. Então, ele está pedindo para não alimentar os animais. É um aviso. Veja que nós temos a linguagem verbal, né? Que são as palavras. E nós temos também a linguagem não verbal, que são as imagens. Olha outro. Stop. Nós vimos muito, né? No exterior, muita sinalização, e lá nós temos o pare. O nosso pare é em português, aqui no Brasil, né? Pare. E lá nós temos esse aviso, essa placa nos indicando que é para parar. Olha aqui, ó. Beware of dog. Então ele está dizendo que tem cães. Dog é cão, né? Então vejamos aí outro aviso. Olha aí, ó. Restricted area. Do. Olha o do na frente que eu disse, ó. Do, né? Do not enter. Área restrita. Não entre. Próximo aviso. No smoking. Proibido fumar. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria não fume. E o verbo estaria no imperativo.
Porém, na nossa linguagem, na nossa tradução mais fácil, nós podemos dizer proibido fumar. Nós entendemos muito bem, não é isso? No parking, veja, proibido estacionar. Isso é lá nos Estados Unidos, em outra parte da América. No Brasil, nós temos a letrinha E cortadinha com esse vermelho, né? Sinal de proibição, esse símbolo aí vermelho, esse círculo vermelho cortado, significa uma proibição. Então, o nosso é uma letrinha E dentro desse círculo, que significa proibido estacionar, ok? Eu trouxe só alguns. Agora você sabe porque eles usam o P enquanto usamos o E, não é isso? Ok. Veja aí, proibido retornar. Tanto na nossa lei, né, de sinalização aqui como no exterior é igual, ok? Sempre aí a proibição, né? Esse vermelho, esse círculo cortado, proibição, proibido retornar. Veja aí, ó, danger, perigo, high voltage, então perigo, alta voltagem, ou simplesmente mantenha distância, é isso que significa na realidade, não é isso? Se for traduzir ao pé da letra, seria perigo, alta voltagem. Então, se tem energia, né? Então, vamos ficar bem distante, bem longe. Olha aqui outro, olha lá o menino descendo a escada. E a frase aqui, ó, em caso de incêndio, não use o elevador, use as escadas para sair. Esse é um aviso, né? Para quando estiver um incêndio, quando estiver fogo. Fire é fogo. Olha lá o outro. Cuidado, piso molhado. Está pequeno a imagem, mas quando nós vimos esse amarelinho aí, né? Aí tem call to red from. Please keep off the grass. Por favor, mantenha-se fora da grama, ou seja, ou simplesmente não pise na grama, né? No nosso português, ok? Veja linguagem verbal e linguagem não verbal, que são as imagens. Olha lá o mesmo, né? Aviso, não alimente os animais, foi o primeiro que eu mostrei. E temos aqui algumas gravuras da internet, né? Vocês não, talvez não esteja muito visível, mas nós temos aí arroba, nós temos os www, né? Onde a gente entra na internet para procurar, fazer as nossas pesquisas. Então, todas essas imagens aí, né? Utilizada na internet. Veja aí um artigozinho da internet, né? Nós temos aí um muito conhecido que é esse primeiro, né? O YouTube, onde nós pesquisamos nossos vídeos, nossas músicas, filmes e etc, né? Entrevistas. Então, nessa primeira gravura aí, nós podemos ver, olha lá. Os quadros ao lado ilustram algo que a maioria das pessoas conhecem e fazem parte do dia a dia deles. Do que se trata? Página da internet, capas de CD ou DVD, programas ou calendários. É uma atividadezinha para vocês responderem aí, ok? 2. Observe o cardápio, né?
Abaixo nós temos vários tipos aí de foods. Nós temos o Big Hambúrguer, nós temos Kitchen, Sandwich, nós temos o milkshake, né? Temos muita comida aí. Então a pergunta a pergunta chave. Com base nessas informações, pode-se concluir que os fast foods sempre possuem o seu nome, olha lá, algo da língua inglesa. Todos os fast foods sempre possuem em seu nome algo da língua inglesa. Letra B. É evidente que alguns restaurantes preferem utilizar a língua inglesa nos cardápios? Acho que não, né? É perceptível a grande influência da língua inglesa nos restaurantes fast food? E aí? A combinação de ingredientes estrangeiros originam um melhor sabor? Nada a ver, né? Então veja aí qual a melhor alternativa para vocês. Vocês olhem direitinho, analisem as gravuras, olhem a parte verbal e a não verbal e respondam essas questões, ok? Então, a mensagem que eu deixo hoje é: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, aí está a minha mensagem, né? Final, para que vocês fiquem bem motivados e bem preparados para quando retornarmos. Pode ser breve e pode demorar um pouquinho. Então, fiquem com Deus.